Pessoal, aqui a gente vai começar a falar de tributação em fundos de investimento, o horror de todo mundo, aquela coisa que todo mundo tem um receio, mas assim, não é complicado, ela é complexa, né? Bastante complexa, varia aí conforme categoria do fundo, prazo, ainda a gente teve uma mudança grande na legislação tributária em 2023, mas graças a Deus a Ambima não vai tratar dessa alteração tributária, tá? A gente vai falar só da tributação nos fundos de investimento financeiro aqui, o que é mais comum, que sempre foi dessa forma. E o que eu oriento quando a gente for falar aqui, quando vocês começarem a ver esse vídeo? Primeiro que seja talvez o único vídeo do dia, né? Se você tem uma forma de estudar aí 1 hora por dia, sei lá como é que vocês estão se organizando, que assista primeiro, no primeiro vídeo do dia, seja a tributação, com muita atenção, porque a gente obrigatoriamente vai ter que estender um pouquinho para pegar como é que funciona tudo. E também o que eu queria dizer para vocês, que vocês anotem as diferenças, as coisas as exceções, né? Vocês vão pegar o contexto da tributação e anotar bem aquelas coisas que fogem à regra. Eu vou dando aí os alertas para vocês, para que fique mais fácil de memorizar aquilo que realmente é necessário, tá? Vou repassar aqui antes de entrar exatamente na explicação da tributação. Eu vou dar uma lida aqui, quando a Ambima publica lá o programa, ela sempre fala o que ela quer daquele módulo, né? E quando ela fala de tributação, ela coloca para nós, deixa eu colocar aqui o slide. Foi. Ela coloca para nós que a gente tem que conhecer a tributação existente para fundos de investimento. Então, a gente vai ter que aprender esse negócio aqui, não tem jeito. E a gente vai ter que, principalmente, conhecer a modalidade do IOF, como se dá a cobrança do IOF, né, nas aplicações de fundos de investimento, e com relação ao imposto de renda, que a gente saiba qual é o fato gerador, que a gente saiba quais são as alíquotas, tem que saber as alíquotas, o que a Receita considera de curto prazo, de longo prazo, né? As ações, como é que funciona a tributação, a gente já viu num capítulo separado. Base de cálculo, né? O que é base de cálculo? Quais são as responsabilidades? Quem que recolhe o imposto de renda? Em que situação é o investidor? Em que situação é o distribuidor do fundo? Que mais? Sobre o Come Cotas, a gente vai ver um vídeo aí do Come Cotas separado, para não confundir, acho que vai estar bem em seguida desse vídeo aqui. E também falar sobre a compensação de perdas, que a gente também vai dar uma pincelada como é que os cotistas, como é que os investidores podem compensar perdas em um fundo com ganhos em outros fundos, tá bom? Bom, aí voltando então, vamos entender que a tributação de fundos, os fundos, eles estão sujeitos à tributação de 2 impostos, apenas 2. O imposto de renda, e quando a gente está falando do imposto de renda, eu queria que vocês soubessem que o imposto de renda, ele tem uma natureza fiscal, tá? Então, é para anotar? É para anotar assim. O que é uma natureza fiscal? O destino, né, do que é arrecadado é um investimento que o governo faz lá em serviços, enfim, com toda aquela tributação e impostos que ele recolhe. O destino do imposto de renda é para ser utilizado dessa forma. Então, o imposto de renda, alíquota e tudo mais, ele tem uma lei. E essa lei, se ela for alterada, digamos que haja uma mudança na política, na legislação, como houve aí no passado, ela só vai entrar em vigor no ano seguinte a de sua aprovação. Ok? Então, essa é a diferença. O imposto de renda, ele não pode, a qualquer momento, ele fazer uma alteração e amanhã ele já divulgar e sair cobrando, porque ele tem uma natureza fiscal e é uma lei. Agora, quando a gente fala do imposto de renda, quando a gente fala, olha, agora vamos falar do IOF, imposto de renda, do IOF, né? O IOF, ele tem uma outra natureza. Ele é utilizado principalmente para implementar a política pública e macroeconômica. Então, o governo pode alterar em qualquer momento e ele bota já em vigor, ok? Ele pode alterar, como ele fez no passado, há muito pouco tempo atrás, com as alíquotas de câmbio, né? Mudou bastante coisa e já em seguida ela já entra em vigor. Então é por isso que a gente fala que, como ele é um tributo extraoficial e que ele serve lá também para movimentar a política econômica, o governo pode alterar o IOF quando bem entender e entrar imediatamente em vigor, tá? Então, isso tem que saber? Tem que saber, já vi questão dessa na Ambima, tá bom? Muito bem, a gente tem aí uma coisa chamada CVM 175, que a gente fala bastante dela, né, nesse curso aqui, bastante. A CVM 175, ela reafirmou
que todas as classes de cotas, todas, de um mesmo fundo, eles devem ter a mesma regra de tributação. Quando a gente viu classes de cotas lá, a gente falou dessa questão, que há diversas classes de cotas que pode ter dentro de um fundo, obrigatoriamente, elas têm que ter a mesma tributação. Por que isso? Justamente para não conflitar com a forma e com as alíquotas que os fundos cobram, tá bom? A gente tem aí a questão, quem é o responsável pelo imposto de renda? O cotista, o investidor, ele sempre é o devedor do imposto. Nem precisava falar isso, mas, né? Ele sempre é o devedor do imposto, é ele que tem que pagar. E o administrador de um fundo, né? Ele é sempre o responsável pelo seu recolhimento. Então, é o administrador que recolhe o imposto de renda sobre os fundos. E aí, por que que ele faz isso? Por que que é delegado ao distribuidor fazer o recolhimento? Primeiro que é para evitar qualquer possível sonegação, né? Segundo, porque ele tem o controle. Então, o investidor ele não comete erros, porque é muito confuso aí. O investidor pode se atrapalhar. Se a gente às vezes se confunde, imagine o investidor, né? Então, isso fica a cargo do investidor, tá? Algumas exceções existem quando a gente fala, por exemplo, do fundo de ETF, é um fundo e a responsabilidade por recolher o imposto de renda ganho no fundo de ETF já é do cotista, mas a gente vai ver isso aí no momento apropriado, tá? Por aqui a gente vai olhar e a gente vai entender que nós temos a classificação da CVM, que distribui a classificação de renda fixa, cambial, multimercado e ações. Não é essa a classificação da CVM? Esses 4 tipos. Então, são os FIFs classificados dessa forma: ações, renda fixa, cambial e multimercado. Então, nos termos da legislação tributária, presta bastante atenção aqui, ó, nos termos da lei tributária, eles são tratados como curto e longo prazo. Então, todos esses fundos aqui, eles podem ser curto prazo ou eles podem ser longo prazo, tá? E por que que é importante isso? Porque a tributação, ela é diferente para cada caso. Então, eles são tratados como curto e longo prazo e possuem uma tributação regressiva que varia em função do tempo de permanência que o investidor ficou lá aplicado no fundo, tá? Então, a Receita Federal, ela tem uma visão quanto ao prazo médio de uma carteira. E o mercado, ele tem uma visão tributária não necessariamente idêntica à Receita Federal. O mercado, ele costuma associar os fundos de curto prazo a carteiras com prazo médio bastante reduzido, porque ele olha o risco da carteira e a volatilidade. Já a Receita Federal, ela vai classificar os fundos para fins de tributação. Então, ela classifica e considera fundos de curto prazo aqueles que têm um prazo médio até 365 dias. Deixa eu avançar o slide aqui que vai ficar mais fácil. Então, a Receita Federal, ela olha e fala assim, olha, se a carteira desse fundo tiver um prazo médio igual ou menor que 365 dias, para mim, Receita Federal, esse fundo vai ser um fundo de curto prazo, ok? Se ele olhar essa carteira e ver que essa carteira tem um prazo médio maior que 365 dias, ela vai dizer assim, olha, essa carteira é uma carteira de longo prazo. E sumiu aqui da tela, né? Espera lá. Espera lá. Espera lá. Aqui. Muito bem. Então, ela faz essa separação, tá? Ela considera fundo de curto prazo, um prazo de títulos da carteira até 1 ano, e acima disso, ela fala assim: este fundo é um fundo de longo prazo. Por que que eu estou falando isso? Porque lá atrás a gente já viu uma classificação lá da CVM diferente disso aqui, né? Assim, uma instituição financeira, ela pode estruturar um fundo que, sob a ótica da gestão do risco, nós estamos falando do risco, não da tributação, ele não seja percebido como um fundo de prazo tão curto, mas para fins tributários, ele ainda se enquadra como fundo de curto prazo, tá? Então, nada disso vai ser perguntado, eu só estou querendo explicar essa diferença na classificação de prazo médio. Então, nesse caso aqui, como a gente está mostrando no slide, a tributação sempre vai seguir as regras da Receita Federal. Então, é isso que eu quero que vocês olhem para esse quadro que eu fiz aqui. Independente da forma como o mercado percebe o risco do fundo, a Receita Federal vai tributar dessa forma.
que eu quero dizer que dificilmente esse assunto será abordado na prova, essa questão do risco é visto até 90 dias curto prazo e da receita olhar curto prazo até 365 dias. Mas é dizer para vocês que é importante vocês saberem, né? Até para conhecimento, porque isso aí ajuda a entender o mercado. Mas, gente, não gastem energia aqui memorizando o que não precisa, tá? Nós vamos entender apenas que na prova, quando o assunto for imposto de renda e come cotas, vale a classificação da Receita Federal, que é exatamente essa que vocês estão vendo aqui na tela. Então, voltaremos lá e vamos rever. Quando um fundo tem classificação de curto prazo e tem um prazo médio igual ou inferior a 365 dias, a alíquota que vai ser cobrada dele no imposto de renda vai ser 20%, ok? E quando a Receita disser que aquele fundo tem um prazo médio na carteira superior a 1 ano, ela vai chamar esse fundo de longo prazo e ela vai cobrar de imposto de renda a alíquota de 15%, tá? Aqui a gente está falando de alíquotas mínimas, porque a gente vai ver também uma tabela, tá? Aqui eu coloquei uma observação sobre come cotas, mas que na verdade não vou falar agora, porque o come cotas a gente vai ver no final, em outro vídeo, ok? Muito bem, vamos olhar agora essa classificação aqui, né? Esses são os fundos que a CVM classifica e que são, que eu já mostrei, renda fixa, que são cambiais, que são multimercados, que são ações. E a gente tem mais um fundo aí que eu coloquei aqui, que é o FIF de infraestrutura. O FIF de infraestrutura, ele é isento. Não tem imposto de renda, tá? Então, podemos já fazer a nossa primeira anotação. O FIF de infraestrutura é isento do imposto de renda, ok? Muito bem. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui. Estou repetindo, curto prazo, longo prazo. Gente, eu gosto muito de colocar isso, deixa eu limpar para ficar mais visível. Nas explicações, eu vou sendo um pouquinho repetitiva, porque eu quero que vocês vão pegando as coisas cada vez que tem oportunidade de falar. Então, aqui eu estou só rememorando que fundos de curto prazo têm a carteira com prazo médio igual ou inferior a 365 dias, e eu estou falando que longo prazo tem um prazo médio superior a 365 dias, já estou até enchendo o saco aqui com isso, mas vai decorar desse jeito. E aí eu já vou fazer um alerta aqui, tá? Os fundos de investimento em ações, cuja carteira, o que é um fundo de ações? A carteira tem que ter lá mais de 67% de ações, né? Eles não têm come cotas. Olha que legal. Vai guardando aí na caixinha que a gente chega lá, tá bom? Estou misturando come cotas aqui, mas eu vou falar bastante na tributação também dos come cotas. E, mais uma vez, lembrando aqui que o infraestrutura, então, ele é isento. Para quem? Pessoa física. Pessoa jurídica não é isento. Anota aí, gente. FIF, infraestrutura, é isento de imposto de renda, mas só para pessoa física, tá bom? Então, é essas dicas que eu quero ir dando para vocês conforme a gente vai virando aqui as apresentações. Muito bem. A tributação, ela ocorre normalmente quando o investidor resgata, certo? Ele teve lá o seu ganho e ele vai recolher o imposto de renda que é recolhido pelo administrador, foi o que nós falamos. Agora, ela também pode ocorrer num determinado momento chamado come cotas. O come cotas, ele é uma antecipação desse imposto e ele vai ser cobrado 2 vezes ao ano. Ele vai ser cobrado nos meses de maio e novembro. O que significa isso? Ele é uma antecipação. Então, mesmo que você não tenha feito um resgate, a Receita Federal vai lá buscar um pedacinho do imposto acumulado e antecipa. E essa antecipação, ela vai ocorrer sempre no último dia do mês de maio e no último dia do mês de novembro, último dia útil de cada mês. Então, isso aqui eu vou falar mais, tá? Mas você já tem que saber aí que existe uma coisa que antecipa o imposto, que é chamado de come cotas, tá bom? Qual é a outra forma que o imposto é recolhido? No resgate, né?
ou na negociação das cotas no mercado secundário. Ou seja, gente, cada vez que tenha ganho, põe isso na cabeça. Ganhou, tem que pagar imposto, tá bom? E quando que eu sei que eu ganhei? Quando eu resgato. Ou quando eu pego lá determinadas cotas que eu tenho e negocio no mercado secundário. Então, tem alguns fundos que fazem isso, né? ETF, tá? Então, vai ser cobrado esse imposto, tá? Muito bem. Aí, o que mais que a gente tem que ver aqui? Na amortização ou distribuição eventual de lucros de fundos aos cotistas. Tem alguns fundos, e a gente vai falar no momento apropriado também, que recebem, pagam amortizações, né? Ou façam eventuais distribuição de lucros. Então, neste momento, ele também é tributado. Sem estresse aqui nesse momento, tá? Bom, eu vou começar a minha repetição. Fundo classificado como fundo de ações não tem come-cotas. Lembrando que para ser classificado como fundo de ações, um fundo precisa ter mais do que 67% de ações em sua carteira, ok? Vamos entender que isso vai vai gravando, né? Muito bem. Agora a gente vai olhar essas bolinhas aqui na tela, entraram antes, não tem problema. Nós vamos ter aqui, vamos olhar para essa tabelinha bonitinha que eu estou mostrando aqui. Observem, gente, que dependendo do prazo em que o investidor permanece aplicado no fundo, ele tem uma tributação específica. Então, nós vamos ter aquela classificação da Receita Federal que eu falei para você, que são os fundos de curto prazo, certo? Então, os fundos de curto prazo, eles vão ter essa primeira tabela aqui. E nessa tabela, dentro dessa tabela, tem o tempo de permanência que o investidor ficou nesse fundo. Então, esquecendo come-cotas agora, vamos falar de um resgate. O investidor aplicou nesse fundo de curto prazo e ele permaneceu até 180 dias, tá? Então, se ele permanecer nesse fundo até 180 dias, ele vai ter uma alíquota de 22,5% cobrado sobre o ganho dele. Então, no caso de um resgate. Se ele tiver no fundo acima de 6 meses, acima de 180 dias, e for resgatar parcial ou total, ele vai se enquadrar aqui e, portanto, ele vai pagar 20% do imposto de renda. Ah, tá bom. E se ele ficar 2 anos? 20%. Se ele ficar 5 anos? 20%. Se ele ficar 10 anos sem sacar, quando ele sacar, ele vai pagar quanto? 20%. Mas por quê? Porque ele está num fundo classificado como curto prazo, tá? Então, ele sempre vai ser tributado na alíquota mínima de 20%, em função da classificação do fundo, que é um fundo de curto prazo, classificado lá pela Receita Federal, tá? Quando você vai aplicar num fundo, você vai mostrar para o seu investidor o fundo que você está indicando para ele, porque ele é muito conservador. Lá no prospecto, em todo o material que você vai divulgar, já vai estar lá dizendo a alíquota do imposto de renda, vai estar falando sobre a tributação, tá? Mas aqui a gente tem que saber que, se ele está num fundo de curto prazo, ele pode ficar 20 anos ali. Quando ele for sacar, ele vai pagar 20, que é a alíquota mínima, porque ele está num fundo de curto prazo. E aí a gente entra aqui a questão do come-cotas, que eu falei que eu vou gravar um vídeo separado, mas o come-cota existe, a gente vai inserir aqui no entendimento. O come-cotas ocorre em maio e novembro, é uma antecipação do imposto, e o come-cotas num fundo de curto prazo, ele vai cobrar 20%. Por isso que as minhas bolinhas estavam aqui. O que significa? É a alíquota mínima, ó, da tabela, tá? Então, sempre ele vai cobrar a alíquota mínima, ok? Presta atenção, se ele entrar depois de 180 dias, se ele entrar e sacar depois de 180 dias, 181 dias, gente, isso é pegadinha de prova. 180 dias é uma coisa, 181 dias já está no degrau de baixo, tá? Então, memoriza, tá? Isso tem que memorizar. De até 180 dias é uma coisa, 181 dias já é outra coisa, tá bom? Bom, olha para essa tabela. Isso tem que decorar, não tem jeito. Vai descendo a cada 6 meses e vai descendo 2,5%. Se vocês olharem aqui, vamos olhar agora para a tabela de longo prazo. A gente vai ver aqui que no longo prazo ela começa igual, né? Ela é igualzinho. Ela começa lá com 180, depois ela vai de 181 a 360, depois ela muda de 360 para 720 dias
e acima de 720 dias ela congela, ela termina, né? Ela para por aqui. Então, veja, 180, 360, 720, acima de 720, para memorizar, né? Então, 6 meses, 1 ano, 2 anos e acima de 2 anos. Então, sempre a bolinha, sempre o zero no final, né? 180, 360, 720, acima de 720 dias. E começa sempre com um dia a mais, 181, 361 e acima de 720. 720 dias já vai para a alíquota mínima. E aí você vai reparar que ela sempre vai descendo 2,5%, ó, 22 para 20, para 17,5, para 15%. Então, ela vai decrescendo em função do tempo que você ficou aplicado nesse fundo. E aí, nessa tabela também, eu mostrei aqui os 15% de antecipação do Come Cotas. Então, observa que isso sempre existe, independente de você sacar ou não, o governo sempre vai lá e vai antecipar. Aí você fala assim, por que que é feita essa antecipação? Por que que isso existe? Será que isso existe só para confundir a minha cabeça, para entender o imposto de renda? Às vezes pode até ser, né? Mas não é isso. Pensa que o imposto que o governo arrecada, cada vez que ele arrecada um imposto, é utilizado pelo governo para investimento, como já falei, em serviços, e enfim, é caixa entrando para o governo, né? Esse imposto é sempre o governo arrecadando. Então, imagine um investidor que tem o seu investimento mantido lá na instituição anos a fio, né? Quando é que o governo vai pôr a mão nesse imposto de renda? Só quando a pessoa resgatar. E isso pode acontecer, sei lá quando, 5 anos, 10 anos, aí o governo vai ter que é tempo demais, né? Vai ter que esperar, né? Ele vai pensar assim, poxa, isso é tempo demais para eu esperar. Ah, então ele conseguiu uma coisa e instituiu o Come Cotas, tá bom? Ele já antecipa e daí ele vai compensar efetivamente esse imposto no momento que houver o resgate efetivo. Então, quando o investidor resgatar, ele vai recalcular se ele tem que pagar mais ou se efetivamente está tudo certo. Então, quando que isso pode acontecer? Vamos pensar aqui que eu estou num fundo de longo prazo, aqui de baixo. Eu estou num fundo de longo prazo. E, por uma questão, vem o Come Cotas, né? Aí, o Come Cotas, ele me cobra sempre a alíquota mínima, que no caso aqui é 15%, certo? Aí eu vou resgatar, né? Eu resgato com 180 dias. Eu não resgato com 720 dias, mas a alíquota que o Come Cotas fez foi de 15%. Então, eu resgato aqui com 181 dias. A alíquota correta para 181 dias seria aqui 20%, concorda? Aí eu paguei 15. Então, o que acontece? Eu vou pagar mais 5% e está compensado, tá? É assim que é feito o acerto na hora que eu faço o resgate. Agora, vocês imaginem uma situação em que, por algum motivo, a receita antecipasse 22%. E aí, eu fico lá 720 dias. Quando eu for sacar, a minha alíquota seria 15, ou seja, a receita teria me tributado um valor maior. Vocês acham que a Receita iria devolver esse imposto? Ou seja, seria uma baita de uma trabalheira. Então é por isso que o Come Cotas, ele vai sempre comer alíquota menor, tá? Tanto para fundo de curto prazo, que vai ser 20, como para longo prazo, que vai ser 15. É o mínimo, então eu sempre vou só fazer um acerto se eu resgatar antes de atingir o mínimo, tá bom? Bom, enfim, essa é a forma como o governo antecipa o imposto do Come Cota, né? Bom, quando o governo criou essa lei do Come Cotas, ele fez uma exceção. Qual exceção foi essa? Os fundos de ações, né? Ele deixou de fora o fundo de ação, tanto pela questão de come cota, como pela questão de imposto de renda, tabela diferente aqui. Por quê? Os fundos de ações, eles são extremamente voláteis, a gente sabe que eles são, né? E o investidor, ele nunca sabe se ele, no final, quando ele for resgatar, se ele vai ter ganho ou não, não importa o tempo que ele fique, né? Então, é muito mais simples o investidor pagar um imposto quando ele resgata, porque aí ele vai resgatar sobre o que ele ganhou
Se teve ganho, se teve perda, não vai pagar nada e acabou. Então, fundos de ações, eles não possuem cotas, como eu já falei para vocês, e os fundos de ações também, eles são tributados sempre em 15%, independente do tempo que o investidor ficar aplicado nesse fundo. Tem que anotar? Tem que anotar, tá bom? Então, aqui é beleza, fundos de ações não tem nenhum problema. Aplicou, ganhou, aplica lá 15% de alíquota e acabou, tá? Agora a gente vai dar uma espiadinha aqui e nós vamos falar sobre a questão do IOF, né? Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente entender o que realmente quer dizer o IOF. Vamos olhar para o IOF e para essa tabela aqui, tá? Pelo amor de Deus, não precisa decorar essa tabela, tá bom? Não precisa decorar essa tabela. Deixa eu mostrar primeiro essa aqui. Muito bem, vamos olhar para essa tabela com bastante atenção. E mais uma vez falando que você não vai precisar decorar nada. A Ambima, ela não vai pedir alíquota de IOF com tantos prazos de investimento, ela não vai pedir isso. Ela apenas pode pedir algum cálculo, né? E nesse caso, ela vai indicar a alíquota, tá bom? Então, esquece, não vamos decorar. Mas o IOF, ele vai incidir apenas em fundos se tiver resgate realizado antes de 30 dias da aplicação. E ele é sempre calculado sobre o rendimento. Então, vamos pegar aqui, eu estou meio atrapalhada. Vamos pegar aqui essa tabela e vamos olhar o seguinte. Vocês estão vendo aí que ela tem uma coluna que fala prazo em dias, que é a primeira coluna, e que ela começa aí no dia 1 e vai até o dia 30 que termina aqui, ó. Então, ela começa no dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, assim por diante, 16, 17, 18, termina com 30 dias. E aí a gente tem o percentual sobre o rendimento, e aí ele vai decrescendo, 96%, 93%, isso aqui é percentual, tá? Até chegar no 30º dia, zerado, tá? Então, isso é cobrado, IOF é cobrado quando o investidor que aplicou num fundo e tem essa carência de 30 dias, ele resolve resgatar antes, tá? Então, ele vai ter que pagar o IOF correspondente. Como é que esse IOF é cobrado? Ele é cobrado, naturalmente, em cima do que o cara ganhou. Não tem nada de capital, é só sobre o ganho, tá? Nunca, nunca sobre o capital principal investido. E a alíquota vai seguir essa tabela regressiva, chegando a zero no 30º dia. Então, IOF em investimento, que se resgate em até 29 dias, vai ter a tabela regressiva cobrada, vai incidir sobre o rendimento e zera a partir do 30º dia. Eu vou fazer uma simulaçãozinha aqui, tá? Já, já. Uma outra coisa muito difícil da Ambima perguntar, mas é importante saber, porque a gente nunca sabe, né? Alguns fundos possuem uma carência obrigatória, né? Então, é uma carência que o cara realmente não pode. Quando você vai aplicar, ele fala: esse fundo tem uma carência de 30 dias que você não pode resgatar, tá? Ou um papel lá de renda fixa, a mesma coisa. Que durante os primeiros 30 dias você não pode resgatar. Porque se você resgatar, vai ter blá, 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 outras penalidades aí. Quando tem um fundo que está em carência e o investidor resolve sair, quebrar essa carência, o resgate vai ser tributado IOF em 0,05% ao dia, não se usa a tabela regressiva e ele está limitado ao rendimento da aplicação. Então, isso aqui é um IOF que só é cobrado, muito pouco abordado na prova, em fundos que possuem carência, tá? Carência mesmo de resgate, que você aplica e o gerente vai falar para você, olha, tem carência. Tá? Agora, os fundos comuns aí, que não tem carência, existe a cobrança do IOF até o 30º dia, ok? Muito bem. Então, vamos fazer aqui uma pequena simulaçãozinha para vocês entenderem como é que funciona isso. Sempre é cobrado, sempre, a ordem é essa. A Ambima pergunta a ordem, tá? Perguntou já várias vezes. Como é feita a ordem da cobrança do IOF e do imposto de renda? Então, tem uma sequência. Primeiro é cobrado o IOF, tá? E depois é cobrado o imposto de renda. Então, vamos dar uma olhadinha nessa observação, nessa tabelinha que eu fiz aqui, que o investidor aplicou no fundo, normal lá, um fundo de investimento, e quando chegou 15 dias depois que ele aplicou, ele resolve resgatar os investimentos, tá?
Então, independente de ser curto, de longo prazo, aqui vai ser tudo a mesma coisa, porque ele ficou 15 dias, não deu 30, então ele ainda estava na carência do IOF, sempre lembrando, a carência do o IOF ele é cobrado em qualquer fundo de curto, de longo prazo, tá? Independente de qualquer coisa. Então, vamos fazer aqui, olhar para esse exemplo. Presta atenção. Eu fiquei 15 dias e, por algum motivo, eu tinha aplicado e o meu ganho, não é o que eu apliquei, o meu ganho foi de R$ 1.000. Tá aqui. Ganhei R$ 1.000. Fiquei 15 dias, eu vou lá buscar na tabela. Lá na tabela diz que com 15 dias a alíquota é 50%, não precisa ir lá buscar na tabela, tá? Mas é 50%. Então, 50% de 1.000, que é o meu ganho, é R$ 500, concorda? Metade. Então, tirou dos R$ 1.000, R$ 500 de IOF. Foi para cucuia, ok? E aí, sobrou quanto? R$ 500, certo? Bom, eu fiquei 15 dias, não importa se o fundo é de longo ou curto prazo, a alíquota até 180 dias vai ser 22,5% lá na nossa tabela. Então, aí em cima dos R$ 500 é calculado 22,5%, que deu R$ 112,50. Portanto, vai creditar na minha conta R$ 387,50. Aqui está um exemplo claríssimo como é cobrado o IOF e como é cobrado o imposto de renda, tá bom? Gente, aqui tá muito claro, tá? Tá muito claro. É um exemplo bem baba aqui, bem, né, bem didático, vamos dizer, não é baba, é didático, para vocês entenderem a ordem de cobrança, tá bom? Bom, muito bem. Sigamos. Sigamos que já está quase acabando. Ah, eu tinha colocado a tabelinha aqui, ó, tá bom? Só para vocês verem que como eu fiquei 15 dias, né? Vamos voltar aqui e olhar que nós ficamos apenas 15 dias aqui, ó. Então, eu estou nessa faixa aqui, 22,5%, e cobrou-se essa alíquota aqui, tá bom? Muito bem, vamos seguir. Lembrando aqui que a gente tem os FIFs, que são de infraestrutura, eles financiam segmentos considerados prioritários e, nesse sentido, possuem isenção tributária. Se o investidor for uma pessoa física, a gente não pode esquecer disso, tá? Então, anota o que é isenção. E aqui, relembrando tudo que a gente viu na tributação, vejam, não é complicado, gente, não é complicado. A tributação em fundos de investimento, ela vai ocorrer em dois momentos. Ela vai ter ou no resgate ou no come cotas, é quando ela vai acontecer. As operações com carência, prazo menor que 30 dias, vai incidir o IOF. A forma de cobrar é primeiro o IOF e depois o imposto de renda, isso é importante saber. Fundos de curto prazo, o come cotas come 20%, fundos de longo prazo, o come cotas come 15%. Lembrando que eu vou falar para vocês ainda sobre come cotas. E o fundo de ações, sempre 15%, sem come cotas, tá? Acho que aqui está consolidado o que a gente precisava saber. Tá vendo? Não é complicado, gente. É detalhezinho aí. Existe a tabela, vai ter que olhar para essa tabela várias vezes. Pensa lá, né? No prazo, associa com a alíquota, né? A alíquota sempre vai descendo de 2,5% em 2,5%. Lembra que o prazo 6 meses, né? Depois 1 ano, depois 2 anos, depois está livre, né? Toma cuidado lá com os prazos. 181 dias já está no degrau de baixo, né? 360 e um dia já foi também para o degrau de baixo. Acho que é isso, tá? Acho que ficou bastante claro aí. Foi longo demais, mas fazer o quê, né? Por isso que eu falei. É um vídeo para ser visto num dia só, revisto, e aí a gente finaliza, tá bom, gente? Vamos falar de come cotas no próximo vídeo.